É bom que vocês conseguem ver a regra mesmo assim, embora tenha um caos ao redor daqui. Não tem tantas pessoas quanto eu tinha antes. Uma vez, fizemos um vídeo que tinha uma galera, eu falei, fala, faça um barulho, tinha um barulhão. Aqui tem algumas pessoas, quer ver? Faça um barulho. Eu fazer barulho. São os gays. Eu juro que tem pessoas aqui, tá? Brethren! A regra do dia vai ser a seguinte. Second conditional. A última regra foi sobre algo que eu achava que era tão trivial que eu nem concordava que era empregado o estresse pela parte de professores para com alunos de imaginar essa regra e perder tempo focando nela. A mesma coisa acontece na regra de hoje. Second conditional para mim nada mais é do que uma ideia expressa de uma maneira que é tão parecida com o jeito que ela é no português que colocá-la no livro de inglês e fazer pessoas estudarem para ela como se ela fosse uma coisa importante para cair numa prova só dá para o aluno mais estresse do que ele merece ter. Especialmente dado o fato que isso é uma coisa que ele vai acabar falando mesmo não sabendo que ela existe. Mas já que pessoas pediram sobre esse lance do second conditional, lá vamos nós falar sobre ele. E o que é esse second conditional? O que seria isso, né? Eu admito que quando me perguntaram sobre ele, nem eu sabia que o termo existia. De tão naturalizado que ele é no idioma, e tão facilmente que é possível você falá-lo sem ter que aprender sobre esse termo, eu nem sabia que ele existia, depois dos meus vários anos falando inglês nos Estados Unidos, exterior e tudo mais. Aí eu fui procurar e vi que era isso. O second conditional vai ser algo como exemplificado pela seguinte frase. Se eu tivesse dinheiro, eu não estaria aqui. If I had money, I wouldn't be here. Isso é um second conditional. E é sobre isso que nós vamos falar nesse novo e super curto também vídeo do Mr. Maia. So, here we go. É tão simples que é difícil saber por onde começar. O termo second conditional é usado para expressar a ideia que é formulada por uma pessoa dizendo qual seria a reação dela, ou um resultado geral que seria causado se uma certa coisa que não é verdade fosse verdade. Exemplos disso são os seguintes. Se eu pudesse, eu dormiria mais. Se ela quisesse, ela me ligaria. Se eu estivesse lá, eu não teria feito coisa assim. Todos esses são exemplos do second conditional, que é o que pessoas chamam essa regra. Agora, como montá-la da maneira correta, levando em consideração coisas que diferenciam o inglês e o português? São essas minuciosidades da montagem da frase que eu vou focar agora. Porque são as únicas coisas que eu acho que vale a pena ser ensinada sobre esse termo gramático. O resto só firula. Então vamos examinar a primeira parte de uma frase no second conditional. Vamos dizer, se eu tivesse dinheiro eu não estaria aqui. If I had money, I wouldn't be here. Acho que a maior dúvida sobre esse tipo de montagem de frase, pode ser a palavra tivesse. Que você pensa assim, essa conjugação no português tivesse, como que ela seria no inglês? Como que seria o fosse, o andasse, o quisesse? Como que seria esse tipo de frase no inglês? Porque no português ela é uma conjugação meio diferente, que tem até um nome meio bizarro. Ei, eu vou lá descobrir o nome dessa conjugação. Tá? Já volto. Subjuntivo pretérito perfeito mais que composto? Subjuntivo pretérito composto mais que perfeito é um desses. O que vocês podem tirar dessa lição é que o nome é gigante e faz a pessoa pensar que ele seria tão complicado no inglês, mas na real não é. Aqui está a primeira regra para poder montar um second conditional legal. Essa regra também funciona para todas as vezes que quiserem usar um verbo como quisesse, andasse e precisasse. Esse tipo de verbo, essa conjugação, tivéssemos, vissem, dá um exemplo aí. Legal, deixou na mão. Ninguém aqui quer falar agora. Todos eles no inglês são muito mais simples. Se você quiser fazê-los, é só falar no passado simples. Ou seja, fechasse, se eu fechasse a porta, é if I closed the door. Pronto. Se ele dirigisse, if he drove. Se ela tivesse dirigido, if she had driven. Então todo começo de um verbo no second conditional, todo começo de uma frase no second conditional vai ter esse verbo. E esse é só no passado, sempre com opção. Existe uma pequena complicação quando você for falar sobre o fosse ou estivesse. Esse é um pouco diferente. E é diferente porque ele é até mais simples do que você pensaria que ele deveria ser. Porque no ser estar, quando eu falo eu sou, é I am, e o passado disso vai ser I was. Agora, quando eu falo você é, como vocês sabem, imagino, seria você é, you are, e o passado disso sendo you were. Então, o passado de am é was, o passado de are, were, e por extensão, o passado de is seria was. Mas quando eu falo sobre fosse e estivesse, todas essas diferenciações vão janela afora. Vai sempre ser were, não importa a pessoa. Parece estranho, né? Mas é verdade. I
Were é eu fosse. Você fosse é you were. Ela fosse, she were. E por mais esquisito que pareça, existe um exemplo disso na cultura pop atual. Ou de alguns poucos anos atrás, a diva Beyoncé fez uma música chamada If I Were a Boy, que eu creio que você talvez conheça. If I were a boy. Conhecem? I would turn off the phone. Isso, né? Ok? A única garota da sala conhece. Se eu fosse um garoto. If I Were a Boy, quer dizer a música. É uma de várias músicas que a Beyoncé faz na cruzada dela para odiar homens. E vocês perceberam, mas todas as músicas da Beyoncé são sobre como o homem não presta? You must not know about me. É sobre como o outro homem tá vindo em 5 minutos. E ela, já falei sobre isso no vídeo do Mr. Maia já, né? Aí tem outra que fala The Best Thing I Never Had, que fala sobre como o homem deve estar se mordendo porque ela agora virou famosa. Eu acho que isso é verdade. Se você é fã da Beyoncé, talvez você pode contestar isso ou concordar. A Beyoncé, quando não era famosa, deve ter tido um cara que ela amava que deu um pé na bunda enorme dela. E ela passou a vida inteira agora esfregando na cara dela que ela é famosa. Que é o que todo famoso deveria fazer. Esfregar na cara de ex. A frase If I were a boy comprova que a palavra were é um fosse estivesse, não importa a pessoa que o faça. E é assim que vai ser o começo também de toda a frase no segundo condicional, da second conditional. Se eu estivesse lá, vai ser if I were there. Se ela fosse feliz, if she were happy. É sempre assim. Um passado simples resolve. E se fosse, estivesse, se fosse. Se a palavra fosse um fosse, e se a palavra fosse um estivesse, vai ser were. W-E-R-E. A segunda parte é fácil pra caramba. Eu jogaria I would play. Ela trabalharia, she would work. Se ela estivesse lá, ela trabalharia. If she were there, she would work. Se ele quisesse mais dinheiro, ele pediria para a mãe dele. If he wanted more money, he would ask his mom. A segunda parte vai sempre ser um would, igual ao português. Isso é tão fácil, tão parecido com o que nós brasileiros usamos quando nós queremos ter uma ideia parecida, que mais uma vez eu não entendo por que ele é dado o trabalho de ser uma parte do capítulo de um livro de inglês. É só mais estresse para o aluno. Então, hey, aqui vai mais um vídeo super curto sobre uma coisa que vocês pensaram que ia render um vídeo longo, mas na real não, porque ele é super fácil. Tão fácil que, assim como o vídeo anterior, eu acho que não deveria ser uma regra. Então, revisão para vocês viverem felizes com menos esse fardo na sua vida. Second condition, na minha opinião, uma desperdiçada. É um desperdício de páginas de livro de inglês, mas já que tantos pediram, aqui está. Ele vai ser composto pelas seguintes partes. Uma vai ser uma realidade que seria necessária para a segunda coisa acontecer. Se eu tivesse dinheiro eu iria, se ela pudesse ela me ligaria, se nós tivéssemos vontade, nós faríamos o trabalho com mais ardor. Ardor? Existe, legal. E a parte difícil do second conditional, a única parte que vale ser mencionada na real é a primeira, na qual nós não sabemos como, às vezes, falar em inglês o verbo como tivesse, quisesse, andasse. O que foi visto no vídeo de hoje é que esse verbo em inglês vai estar no passado. Wanted, played, drove, saw, said, heard. Simples pra caramba. E se for um fosse ou estivesse, não importa a pessoa, ele vai ser o W-E-R-E, o were. Embora você pode achar que o were só pode ser o passado do are, ou seja, só pode ser relacionado ao you, we e they, é isso, né? You e they. Quando for com fosse e estivesse, não vai ser o caso. Vai ser, não importa a pessoa, como exemplificado pela incrível Beyoncé na música If I Were a Boy. E é só isso. Cansado de fazer vídeo fácil. Me perguntem sobre coisas mais relevantes, pelo amor de Deus. Twitter, YouTube, Facebook. YouTube, Facebook, Twitter. YouTube, eu vou mudar aqui, ó. Facebook, Twitter, YouTube, Facebook, Facebook, Twitter, Twitter, Facebook, YouTube, Channel Sound, Facebook, Twitter, YouTube. Pra edição se fuder. Além disso, algo que eu acho muito interessante que eu estou fazendo agora, que eu estou muito feliz, são as aulas ao vivo conosco. Toda quarta-feira, às 8 horas, podem trabalhar conosco em aulas ao vivo e trabalhar conosco em tempo real, fazendo pergunta que nós respondemos na hora, uma coisa que vídeos do YouTube não podem fazer. Então, se estiverem interessados, aqui está o vídeo, o link do website abaixo, cliquem, cadastrem-se e quarta-feira à noite nós veremos vocês para falar sobre o tópico que vocês votaram que mais querem saber sobre. E acho que é só isso. Só isso, produção? Só isso. I'm Mr. Maia, behind the camera is Mr. Borba, com agora uma edição muito mais complicada. Espero que isso fique. I'm Mr. Maia, como já falei. Thank you, peace, and stay strong.